Você sabe qual que é a dúvida que eu mais recebo aqui por mensagem e também pelos comentários? É um assunto sobre o qual eu já falei, mas sempre vale a pena voltar porque ainda tem muita dúvida. Por que que o Bolsonaro ainda não está preso? Sim, é impressionante a quantidade de pessoas que querem entender por que que ele ainda não foi preso, porque inclusive tem pessoas que acham que se ele não foi preso até agora, não vai mais. Será mesmo? Vamos entender o que que é o devido processo legal e como ele se aplica ao caso do Bolsonaro. Eu sou o Ricardo Melo, jornalista e o explicador geral da República. Engaja comigo? Vamos nessa! Seguinte, o Código Penal e a Constituição brasileira têm travas para impedir que inocentes sejam vítimas de injustiças, porque esse Brasil tem um histórico de autoritarismo, de regimes que prendiam, que torturavam e até matavam opositores. Então, uma ferramenta para impedir que isso aconteça é o princípio da presunção da inocência. O que que é isso? É o famoso ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Artigo 5º da Constituição. Difícil, né? Quem escreveu parece que fez desse jeito para você não entender mesmo. Mas é o seguinte: ninguém pode ser considerado culpado antes que o último juiz, lá na Suprema Corte, declare que ele é culpado. Não basta a polícia apresentar as provas, ou o que ela considera prova, a justiça também tem que avaliar essas provas e tem que concordar com isso. E as pessoas só podem ser presas em algumas poucas circunstâncias. Primeira de todas, se ela for condenada e não tiver mais recurso, que eu acabei de falar. E tem as exceções, que são quando a pessoa age para atrapalhar a investigação contra ela, escondendo provas, coagindo testemunhas, fugindo. Outra hipótese, quando a pessoa continua cometendo o crime e precisa ser parada. Outra exceção, a chamada ameaça à ordem pública, ou seja, quando existe uma comoção generalizada, uma ameaça de revolta popular pela prisão dessa pessoa. Nesse caso, inclusive, a prisão serve até para proteger a vida do próprio acusado, que pode ser linchado na rua se estiver solto. Essas exceções são chamadas prisões cautelares, ou seja, uma prisão por cautela, e daí também veio o nome preventiva, para prevenir alguma coisa ruim. Tirando essas exceções, atrapalhar a investigação, impedir que o crime continue a ser cometido e uma revolta social, uma pessoa só pode mesmo ser presa depois que o crime está provado por A mais B, julgado e sem chance de recurso. E como que isso se aplica ao caso do Bolsonaro? Então, o Bolsonaro ele é investigado na maioria dos casos que a gente ouve falar na imprensa. O que, que significa ser um investigado? Significa que ainda está na fase policial, nem chegou na justiça ainda. Nessa fase, ele não pode ser preso a não ser naquelas situações de exceção que eu acabei de falar. Aí vão avaliar uma por uma, atrapalhar a investigação. O Bolsonaro está orientado por bons advogados. E, como tal, ele não vai fazer bobagem que possa antecipar a prisão dele. Então, ele vai depor toda vez que é chamado. Não se tem notícia de coação de testemunha nem de destruição de provas. Ele também não tem ameaçado fugir do país, por exemplo. Outra coisa, todos os crimes que ele supostamente cometeu, fez isso na presidência da República. Como ele não é mais presidente, não tem como ele continuar cometendo os crimes, que é outra hipótese de prisão preventiva. E quanto à ameaça à ordem pública, também não existe. Mesmo que tenha um pessoal que queira a prisão dele, não está indo para a rua fazer manifestação para exigir isso. E outra, não vamos tapar o sol com a peneira, né? O país ainda está muito dividido. E o Bolsonaro não tem só simpatizantes, ele tem fanáticos. E essa gente fanatizada é perigosa. A prisão do Bolsonaro só vai vir depois do processo correr, ter um julgamento, ter um recurso, outro julgamento, outro recurso, outro julgamento e outro recurso. Até o fim. Se nada fora do normal acontecer, vai levar anos para ele ser preso. Mas a aposta quase que geral no mundo jurídico é que ele vai ser preso sim. E você, o que você acha? Como é que você encara a situação jurídica do Bolsonaro? Deixa aqui para mim no comentário. Eu sou o Ricardo Melo, o explicador geral da República. Se você gostou desse vídeo, compartilha com mais pessoas. Porque se tanta gente vem aqui com essa dúvida, significa que tem muito mais gente ainda com dúvidas sobre por que Bolsonaro ainda não está preso. Espero que esse vídeo ajude a explicar.